6 vezes aumentou a taxa de juros, quer dizer, está chamando, está atraindo de fora capital especulativo e de dentro. Então é difícil que a economia retome o seu crescimento com essa dinâmica. Em terceiro lugar, politicamente é desastroso, né? Porque foi perdendo prestígio, perdendo apoio ao governo. Por mais manipulação que exista nas pesquisas, né? Não creio que ela tenha baixado a esse nível, né? Eles são obrigados, por exemplo, a dar ao Lula 33% de apoio. Mas eles abaixam a Dilma a níveis que... Mas, de qualquer maneira, claramente perdeu apoio, perdeu prestígio. Então, e perdeu um governo fraco, também tem dificuldade para passar mídias do Congresso, para fazer aliança política. As acusações de impeachment, de golpe, não tem nenhum fundamento, nunca foram possíveis, nem serão possíveis, né? No entanto, só existem porque o governo é frágil. Nenhuma acusação é substancial, assim, para colocar em questão o mandato de um presidente eleito legalmente no país. Mas a fraqueza, a falta de apoio popular é um problema real, né? E o governo cometeu erros de coordenação política, né? O primeiro mandato da Dilma terminou e o segundo demorou a começar. Nesse vácuo, o Eduardo Cunha se articulou pelo Brasil afora, com o avião, para fazer campanha para ser presidente da Câmara. E o governo facilitou isso lançando um candidato do PT. Quando já ia ganhar o Eduardo Cunha, o PT ainda lançou um candidato para justamente... Esse é o governista, nós vamos derrotá-lo. Foi uma derrota arrasadora, não só nos votos, mas deixou o PT fora das comissões, fora de lugares estratégicos importantes. E aquilo que a gente falava, ingovernabilidade é uma bobagem, a ingovernabilidade era aquilo, quer dizer, o governo, no intervalo de uma votação, o Eduardo Cunha tirou da gaveta a PEC da Bengala lá e aprovou assim, em 15 minutos. Não foi o pior das aprovações, agora tudo que está sendo aprovado, porque o governo deixou de ter maioria no Congresso. Então se recoloca um tema difícil de recompor aquelas alianças, uma forma de governabilidade possível. O que é certo é que um fenômeno social novo é que a direita ganhou setores significativos da classe média para uma atitude de ódio contra a esquerda, contra o PT, contra o povo, contra o Brasil. Isso é um fenômeno novo. Não é conjuntural, não é eleitoral, ele pode diminuir ao longo do tempo, mas se vê que são setores significativos, né? E com uma convicção exacerbada em relação ao exercício do ódio. As manifestações não têm nenhum cartaz sobre corrupção, né? É fora o PT e o xingamento, etc., tal, que é uma coisa de ódio, assim, como dizia um dos cartazes, eles querem o Brasil de volta, né? Querem se reapropriar do país, né? E às vezes fala aquela bobagem, né? Madame que não gasta dinheiro fala contra o Bolsa Família, que dá uma ideia de que o Estado que era dele está sendo utilizado para outras coisas, né? Então é um sentimento de classe muito... que não é majoritário, claramente não é majoritário, nem no setor de classe média, mas conseguiram se articular com a mídia para aparecer como hegemônicos, né? Para criar uma circunstância em que a opinião pública parecia levada por esse sentimento. E é perigoso, não há um clima de fascismo nem nada, mas são sentimentos fascistas pelo ódio de classe, que é o ódio de classe no sentido de não ter convivência com o outro, quer dizer, a exclusão, aqueles xingamentos de tomara que matassem todos, etc. É um sentimento real da parte deles, né? Que porque não morreu na tortura, ou porque não sei nada, é uma coisa assim de eliminação do outro, né? Nesse sentido que é uma coisa totalitária, e ao mesmo tempo a oposição ficou sem plataforma, sem programa. 4 vezes um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda ganhou. E eles não têm alternativa. A alternativa deles tentam esconder, mas volta a ser sempre o neoliberalismo. E essa eles perdem sempre, sabem que vão perder sempre, né? O Fernando Henrique, que é a consciência mais lúcida deles, imagina, esse é o mais lúcido, né? Mas ele diz que não, que o perigo é o Lula. Tem que tirar o Lula da jogada, porque o Lula representa esse modelo, né? Então não é tanto a Dilma é só uma medida que ela possa prejudicar o Lula. Um jornalista falou anteontem, não, se ela sair, favorece a volta do Lula. As coisas desse tipo. A preocupação é, obviamente, o Lula que é a continuidade daquele modelo, em relação ao qual eles não têm alternativa. A alternativa deles, mesmo da Marina, era neoliberal. Eles não têm uma ideia e não surgiu nenhuma oposição à esquerda. Os partidos pequenos não são alternativa nenhuma. Em todos os países da América Latina, progressistas, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Equador, a alternativa está na direita. Esses governos, moderados que sejam, ocupam o campo do centro da esquerda no nosso país. Então, são a alternativa que
que tem que melhorar, tem que aprofundar, tem que superar essa crise. Mas claramente a alternativa não está à esquerda, a alternativa está a restauração conservadora, que eles percebem que não ganham nas urnas, porque a nossa é popular, a estabilidade, a continuidade de presidentes, de partidos no governo, que nunca houve no nosso continente, é pelo prestígio dado pelas políticas sociais. Quando a política social tropeça para casa, tem dificuldades. Mas, em geral, a distribuição de renda e todas as outras políticas sociais, em relação a crianças, em relação a idosos, tudo mais, em relação à habitação, dão uma popularidade que nenhum outro governo teve na história do país, né? Então, a imprensa brasileira não vai conseguir entender por que a Cristina Kirchner se reelegeu e vai eleger o sucessor. Porque a Argentina parece que é um horror, aí chega na eleição para explicar como. Os argentinos são psicóticos, são malucos. Ela vai ganhar por causa das políticas sociais, porque a direita, a alternativa sempre está à direita. E como no Brasil não conseguem esconder, falam que vão continuar com a política social, mas aí vem o economista e diz que o Brasil não cresce porque o salário mínimo é muito alto. Meu Deus, como é que vai ter distribuição de renda se o problema principal do Brasil é o salário mínimo? O que aconteceria com o salário mínimo? Então não conseguem esconder essa dinâmica que é normalmente neoliberal, né? Agora, nós estamos numa situação complicada pela fraqueza do governo. Os vários condicionantes são difíceis, mas não fosse esse caminho do ajuste fiscal, o governo não estaria... Porque nós perdemos apoio popular nosso. Numa circunstância de quase empate, a primeira coisa a fazer é consolidar o nosso apoio. Consolidar o nosso apoio para tentar avançar sobre aqueles que são beneficiários das nossas políticas e que não votaram em nós. Agora, tem uma política relativamente suicida, como o ajuste fiscal, porque nem eficiente ele está sendo. Quer dizer, nem sequer a inflação não está sob controle, né? Então, não está tendo efeitos positivos e está tendo vários efeitos negativos, né? Acho que esse é o problema que termina sendo central, um diagnóstico, acho que errado do governo, errado inclusive em relação a como enfrentar as dificuldades reais existentes. É preciso fazer ajuste de contas públicas, mas não às custas dos direitos dos trabalhadores, não às custas da política de salário mínimo, às custas do nível de emprego, né? Então, não enfrentando as grandes concentrações, o Brasil continua a ser um país de brutal concentração de renda, né? Então, não taxando esses setores, acaba recaindo sobre setores sociais populares, que é um suicídio, ainda mais quando o governo passa a ser atacado, assediado. As bases populares são um apoio importante que tem, né? Por isso as manifestações de domingo e de ontem foram importantes, né? Primeiro vamos falar uma coisa que podem nos acusar de racistas, né? Domingo não tinha um negro, ontem tinha 43% de negros. Sabe no Brasil o que quer dizer isso? É uma coisa de classe, né? De classe, porque a brancura daqueles caras de domingo era de ouro lá, mais branco, né? Uma coisa impressionante, né? Nem por exceção, nem empregada não conseguiu levar lá, tudo mais, tá? Então era uma coisa de elite mesmo, né? Por mais que tenha mais gente do que a gente poderia imaginar, é um quase classe contra classe, né? Não é que nós tenhamos todo o setor popular com a gente, não. Mas a manifestação de ontem é uma composição popular muito boa, muito importante, muito combativa, né? Eu acho que nós estamos ainda na defensiva, estamos respondendo às ofensivas deles, né? Ontem era a defesa da democracia, tá? E tinha um marco também, um consenso de crítica ao modelo econômico, mas era basicamente a defesa da democracia, a defesa do mandato da Dilma e tudo mais, tá? Isso foi significativo, eles perceberam a força da militância política, até porque não é medir quantos tem, né? Os que estavam lá no domingo são gente qualquer, os que estavam ontem são militantes, políticos, sociais, culturais, capazes de mobilizar outros, capazes de resistir nas circunstâncias mais difíceis. Não é povão, não é massa oscilatória, ao contrário, só que eles estão mais firmes, porque a parada é uma parada difícil, né? É uma parada menos difícil que antes, né? Eu fui na outra semana para Minas Gerais e um mineiro falou: a situação despiorou. Quer dizer, estava pior, agora despiorou, está um pouco menos pior, né? Na verdade, houve diferenças entre eles, gols contra o que eles fizeram. Não foi articulações do governo. O governo não tem um projeto. Eu acho que o movimento que está acontecendo agora eles se deram conta que o impeachment era irrealizável. O desesperado Aécio, que só existe com prolongação da campanha presidencial, fica agarrado nisso, mas ele está relativamente sozinho nessa parada. Mas como eles não têm o que propor, a única chance é desqualificar, deslegitimar, tentar tirar. Mas é um setor menor, quer dizer, o grande empresariado não quer saber disso,
a mídia mesmo não quer mais saber dessa parada. Então, o que eles estão fazendo é cobrar o desgaste do governo com uma agenda conservadora.